Olá pessoal, você está na República dos Santos e aqui você não perde nunca. É isso aí, Santos 1, Ferroviária 1 aqui na Vila Belmiro. Um jogo que iniciou sob uma certa chuva, né? Uma tempestade e tal, depois deu uma parada, melhorou, mas enfim. O Santos mais uma vez jogou com o seu time praticamente juvenil, né? 90% dos jogadores aí com menos de 18, 19 anos de idade. E foi um bom teste para o Santos, já que a Ferroviária tem um time formado, um time que já vinha treinando há algum tempo para o Campeonato Paulista. E deu para a gente observar alguns desses novos jogadores, né? A capacidade de cada um, na repetição eles vão tentando ganhar mais confiança, uns vão aparecendo mais, outros vão sumindo mais, né? Então deu para a gente aumentar o nosso poder de avaliação sobre essa molecada nova, essa nova fornada que está saindo aí da base do Santos, né? A Ferroviária no começo do jogo estava até melhor que o Santos, criou algumas boas situações. A Ferroviária tem um jogador, esse Renato Cajá, que é um jogador muito bom, apesar de seus 36 anos, é um jogador que está desaparecendo do futebol brasileiro, né? O jogador armador, e é justamente o tipo de jogador que está faltando hoje no time do Santos, né? O último bom armador que teve no time do Santos foi o Lucas Lima, que hoje no Palmeiras não consegue ser o mesmo jogador que foi no Santos. Mas é aquele esquerdinho habilidoso, aquele cara que lança as bolas, aquele cara que pensa o jogo, aquele cara que quando o jogo está difícil todo time procura ele, né? E o Santos nesse ponto tem um time meio acéfalo, porque o Santos não tem uma cabeça pensante ali no meio do campo. E esse diferencial foi importante para a Ferroviária dominar o começo do jogo. E se não fosse uma defesa espetacular do Vladimir, eu gosto de citar isso, porque amanhã se ele toma um gol, não vão dizer que ele é um goleiro... Ah, o Vladimir é ruim, toda vez que toma um gol, o Vladimir não pode tomar gol que cai o mundo na cabeça dele. Hoje ele fez uma defesa espetacular numa entrada, uma jogada que começou com o Cajá, uma troca de bola do ataque da Ferroviária. E a Ferroviária, de uma certa forma, dominou aí os primeiros 15, 20 minutos de jogo. Coisa muito comum quando você joga com um time mais juvenil, um time de menor porte físico, um time mais inexperiente, né? E a Ferroviária teve esse domínio do jogo. Mas o Santos depois conseguiu mais ou menos equilibrar as ações, e um jogador que para mim hoje foi o melhor em campo do Santos, que foi o Sabino, né? Acabou fazendo um gol para o Santos numa jogada de bola parada, numa falta. O Santos começou a ter um certo domínio do jogo, mínimo, pouca coisa, mas nas bolas paradas, no escanteio da direita quase fez um gol, no escanteio da esquerda também, uma jogada da esquerda quase saiu um outro gol. Foi uma grande defesa do Saulo. O Saulo, aquele mesmo que foi do Santos, de 2005, já está um pouco velho, mas ainda está em atividade aí. E isso, na hora que o Santos estava mais equilibrando, conseguiu uma falta ali do lado esquerdo, uma boa colocada de bola do Ivonei, né? E o Sabino, que para mim foi o melhor jogador do Santos na partida. O Santos saiu na frente com 1-0. Isso, obviamente, criou uma situação um pouco mais confortável para a molecada, né? A gente percebeu um certo apavoramento, mas depois o time começou a colocar mais a bola no chão. Mas o que acontece quando você tem alguns valores e um time não formado, né? Você vive de lampejos, você vive de algumas jogadas, algumas luzes que brilham no campo. Mas o Santos está muito longe com esse time de base aí de ser um time de futebol, né? Porque você não vê muitas jogadas ensaiadas, você vê os jogadores tentando muitas coisas individualmente, que quando dão certo criam situações de gol, e quando não dão certo a gente fica com raiva, né? Mas nessa hora a gente começa também a avaliar a personalidade de cada do jogador, né? Você veja o Ângelo, que foi um jogador que teve muito destaque quando estreou contra o Bahia, foi muito até falado na imprensa. No último jogo ele já não foi também, jogou bem os últimos 20 minutos, mas hoje novamente marcado. Os times adversários começam a estudar o time do Santos, obviamente. Esse moleque é habilidoso, bota um na sobra com ele, você vê a dificuldade que ele teve.
O Alanzinho já na esquerda foi um pouco melhor, né? Porque um pouco mais desconhecido, né? Mas basicamente o que faltou para o Santos, né? Principalmente no primeiro tempo, né? Foi aquele homem que eu volto a dizer que está fazendo falta no Santos, aquela cabeça pensante que é para explorar a velocidade dessa molecada, que é para explorar o improviso dessa molecada, que é lançar a bola por trás da zaga, eles vão sempre chegar na frente, e isso aí seria fundamental. E o Santos não tem esse homem, o Santos não tem lançamentos, o Santos tem chutões lá para frente. Quando a Ferroviária começou a apertar a saída de bola do Santos, o Santos passou muito sufoco, muita dificuldade para sair. Esse menino Alex, ele é um bom zagueiro, mas ele acho que ele viu o Kaique no outro jogo, que também não sei porque o Kaique não jogou hoje, hein? Eu não sei se ele estava contundido alguma coisa, mas foi o destaque do outro jogo e hoje não jogou, foi o destaque contra o Santo André. E esse menino, eu não sei por que ele também hoje começou a dar uma de Sampaoli e voltou na cabeça dele. Ele começou a querer sair driblando umas bolas, quase perdeu uma bola no primeiro tempo, perdeu uma no segundo tempo, né? E ele nem jogou mal como zagueiro, mas essas saídas de bola ele acabou quase marcando negativamente seu nome, né? A defesa titubeou um pouco. Quando começou o segundo tempo, obviamente, a Ferroviária fez alterações, veio para cima, né? E numa bonita jogada, o Renato Cajá, armada a jogada, conseguiu os volantes do Santos marcando muito meio do campo ali, deixaram o Balieiro, teve que vir numa cobertura, acabou deixando o ponta lá da Ferroviária livrinho e a Ferroviária merecidamente empatou o jogo. A partir daí o Santos ficou naquela dúvida, vamos para cima, seguramos o resultado, porque é isso que acontece quando o time é acéfalo, quando o time não tem um cara mais velho, quando não tem um cara que bota a bola no chão, quando não tem um cara que dá tranquilidade, o time fica sem saber, nós vamos jogar de contra-ataque, nós vamos tentar atacar, e o Santos oscilou muito no segundo tempo isso, né? O Santos estava jogando com o Thailson no primeiro tempo, eu não sei, mas eu acho que o Thailson, eu não vi nenhuma vez ele pegar na bola, eu não ouvi o narrador falar uma vez o nome dele. O jogador que joga no meio de campo não pode ficar 3 minutos sem pegar na bola, a bola tem que sempre passar no pé dele. E o Thailson, entendeu? Foi esse jogador nulo, completamente nulo. O ataque sem centroavante, né? O time jogando com o Ângelo de um lado, Alanzinho do outro e Arthur Gomes trocando, mas sem um ponto de referência. Então não adiantava muito centrar bolas na área porque não tinha ninguém. E depois que a Ferroviária fez um gol, né? O Marcelo tirou o Arthur Gomes, botou o Guilherme Nunes, tirou Ele estava jogando sem o centroavante, botou o Bruno Max no lugar do Thailson, né? E o time tentou algumas jogadas, mas foi muito pouco efetivo. A Ferroviária teve mais domínio de jogo. As poucas bolas que chegaram também, felizmente o Vladimir estava bem no gol, não correu muito perigo. Mas o jogo ficou assim no nível técnico baixo, né? No nível técnico baixo, mas o Santos sem fazer muito por merecer. E surpreendentemente, quando faltava lá uns 10 minutos, um cara que entrou muito bem no jogo foi o Lucas Lourenço. Ele entrou no lugar do Ivonei, que é um jogador que tem um bom lançamento, não é um grande marcador, mas ele tem um lançamento razoável. E o Lucas Lourenço entrou bem no jogo, deu um chute que passou do lado da trave, chamou o jogo, em 5, 6 minutos ele criou várias situações boas, o que me deu a impressão que se ele tivesse jogado desde o começo do jogo daquela maneira, o Santos teria ido muito melhor e ele seria essa possível cabeça pensante, né? Ele seria esse meio de campo que ele já fez muito isso na base e talvez venha a se tornar assim no time principal, né? Vamos ver se ele tem uma sequência de jogos para que ele se fixe. Ele já teve oportunidades, é inegável que ele já teve oportunidades, mas geralmente são aquelas oportunidades faltando 20 minutos, faltando 15 minutos quando o time está perdendo, chamado para apagar incêndio, e isso é muita pressão para a molecada de 17, 18 anos, isso é muito difícil.
mas hoje ele me surpreendeu positivamente, tá? Quanto ao time, as análises individuais, o Vladimir não teve culpa no gol e quando foi requisitado foi bem, fez uma grande defesa e saiu várias vezes bem, jogou bem. O Balieiro se limitou simplesmente a marcar. Na jogada do gol da Ferroviária, ele provavelmente foi tentar cobrir a falha dos volantes que não estavam marcando o pessoal do meio de campo. A gente não pode tirar o mérito do jogador da Ferroviária que abriu as pernas e deixou o cara livrinho na ponta. Existe isso no futebol, tem mérito também, não é só demérito, né? Se não tem falha, não sai gol nunca. O Sabino, para mim, o melhor jogador em campo. Vocês perceberam? Por exemplo, o Sabino, que é um jogador de 24 anos de idade, a diferença corporal dele para a molecada de 17, 18 anos, né? Parece até que ele é de outra categoria. Essa diferença o time da Ferroviária todo tinha, um time adulto, né? E a gente percebeu no Sabino um jogador que se destacou porque tem muito mais encorpado, muito mais experiente, vem de um bom campeonato brasileiro no Curitiba, apesar do Curitiba ter perdido o campeonato, fez 11 gols, jogando lá pelo Curitiba, e para mim é um jogador que provavelmente vai se fixar como titular no Santos. Ele é cria da base do Santos, mas depois por uma série de problemas foi emprestado para lá, emprestado para cá, e agora se tornou um jogador maduro. Pode jogar tranquilamente na zaga do Santos, ele e o Luan Pérez fazer uma boa dupla de zaga. Acredito nesse jogador. E a estrela brilhou, fez gol, entendeu? O Wagner Palha, o Wagner Leonardo saiu com cansaço ou machucado, não sei, mas é um jogador que oscila muito, está sendo improvisado, lateral esquerdo, ele não é lateral esquerdo, mas ele oscila muito, às vezes faz boas jogadas, às vezes perde jogadas bobas, às vezes é abusado, se torna displicente. O Jonathan entrou no lugar dele, não é o Felipe Jonathan, esse é o outro Jonathan que veio da base, também jogou muito pouquinho, não dá para se avaliar, né? O Ivanei muito bem lançando bola, já que a gente não tem esse jogador pensante, mas está longe de ser essa cabeça pensante, né? Na marcação às vezes se perde um pouco, precisa ter mais treino com outro volante que jogar com ele para saber como se posicionar, que hoje jogou com ele o Kevin Maltos, né? Que parece ser um bom jogador, um jogador que também, se tiver uma sequência, vai provavelmente se firmar no time principal, porque tem uma certa técnica, é dedicado, corre bem, já foi destaque nos outros jogos e acho que vai ser diferente. Um jogador diferenciado. O Thailson, lamentavelmente, passou totalmente em branco, estava que nem a camisa do Santos. E a gente, às vezes, é muito jogador novo, vocês, como eu também, exatamente, eu sou como vocês, às vezes eu me confundo na televisão para tentar, às vezes quando você está no campo você consegue reconhecer, mas eu também estou vendo pela televisão como vocês. Então, às vezes a gente tem dificuldade de identificar um jogador ou outro. Eu, particularmente, não vi praticamente nada do que o Thailson fez, apesar que ele tem um tipo físico parecido com o Arthur Gomes, posso algumas vezes ter me confundindo com ele, mas o Arthur Gomes também não foi lá nenhuma Brastemp, como a gente diz, né? O Guilherme Nunes, que entrou no lugar do Arthur Gomes, deu um pouco mais de volume ao meio de campo, mas é um jogador muito mais defensivo do que atacante, mas incorporou mais o meio de campo, mais longe de criar alguma coisa. O Ângelo teve alguns lampejos de bom jogador, ainda precisa tomar as decisões melhores, precisa pensar mais o que fazer com a bola antes dela chegar, não precisa dar um drible em cada jogada, porque isso às vezes é um problema de autoafirmação do jogador, e ele perde um drible, perde dois, ele passa o jogo todo se autodepreciando e a produção dele vai lá embaixo. Mas isso é amadurecimento, tem 16 anos, tem muito tempo ainda para crescer a cabeça dele, habilidade não lhe falta, né? O Alanzinho parece ser um jogador bem habilidoso, um jogador vertical que também, se ele tiver mais um tempinho, eu acho que ele vai também se firmar, porque habilidade tem, hein? Esse moleque tem habilidade. Ele fez algumas jogadas de efeito, algumas matadas de bola difíceis, entendeu? Ele até recebeu um cumprimento do Pintado no final do jogo ali, que provavelmente estava parabenizando ele pelo bom jogo que ele fez. Está muito longe de ser ainda o jogador que possa ser titular, mas
parece ser uma boa luz no final do túnel. Fernandinho entrou no final, jogou muito tempo, pôde fazer muito pouco, né? Marcelo Fernandes montou o time com o que tinha. Eu só queria saber por que ele não tinha o Jean Mota e por que ele não tinha o Kaique, que foi um destaque. Não sei se machucou, eu não sei o que houve. Mas é isso aí. Vamos esperar agora, no final de semana, Santos e São Paulo. O Santos provavelmente vai jogar com o time titular que vem descansado. Agora, não me venham dizer, se perder para o São Paulo, que estava sem ritmo de jogo. Que se joga porque está cansado, se não joga está sem ritmo de jogo. Pelo amor de Deus, né? Vamos para cima e vencer o Clássico para dar moral para começar o ano, o ano letivo de 21, né? Que praticamente começou agora o Paulista bem. É isso aí, você está na República dos Santos e aqui você não perde nunca. Um grande abraço do Ricardo Pérez. Comenta aí, curte, participa, xinga, só não fala palavrão, o resto a gente aceita tudo, todo mundo tem direito de opinião. Isso aqui é uma democracia. Grande abraço!